Bem-vindos, apaixonados por astronomia! Bem-vindos, amantes de ciência! Bem-vindos, sedentos por uma boa história! Bem-vindos, terraquianos! Bem-vindos, trantorianos! Bem-vindos, termenianos! Hoje, a Estante Planetária te convida por uma incrível história intergaláctica. Com vocês, a Fundação de Isaac Asimov. Hoje, na Estante Planetária, trazemos a trilogia A Fundação, escrita por Isaac Asimov. Os três livros, a Fundação, o Império e a Segunda Fundação, narram a história de uma civilização de proporções intergalácticas. Nesse livro, Isaac narra o Império, o declínio e o renascimento de um grande império de proporções galácticas. Não em tamanho só no mundo dos habitáveis, mas também de proporções temporais. Se vocês me permitirem, vou ler aqui um pedaço do livro. Vou ler aqui um trechinho da primeira página desse livro, para dar dimensão desse império. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia, e nenhum deles deixava de prestar obediência ao império, cujo trono ficava em Trantor. Era o último meio século em que essa afirmação poderia ser feita. Meus caros, e aí nos deparamos com 25 milhões de planetas. Mas a informação aqui importante é que era uma obediência ao império. E aí você pode se perguntar, a civilização humana alcança 25 milhões de planetas, excelência tecnológica e excelência em ciência, e o seu governo é um império? Por que o futuro da humanidade não seria democrático e sim imperialista? Para entender um pouco dessa história desse império, precisamos lembrar que Isaac Asimov, ele mesmo, em seu prefácio, diz que essa obra é baseado num livro muito importante de Edgar Gubbin, que é O Declínio e Queda do Império Romano. Então essa história não se trata de ascensão de um império exuberante e muito bem posto, mas sim de como um império grandioso decai e como ele pode renascer. Outro ponto importante para a contextualização dessa obra é saber que ela foi escrita em forma de histórias pequenas no período de 1942 até 1953. Esse período é um período muito difícil para a nossa história. O contexto dele é em que em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial e em 1947 inicia a Segunda Guerra Fria. Então esse livro também está permeado desse contexto. Dois textos importantes para essa narrativa. O primeiro, que é o Divino Expansionismo Americano, onde os americanos teriam um divino poder de expandir. Não só o poder, o direito ao expansionismo. O segundo texto, o nazismo alemão. Sim, meus caros, pois o nazismo alemão diz que a democracia não é um bom governo, pois ela privilegia etnias pequenas em detrimento a um governo inteligente, de pessoas mais capacitadas. Então, essa trilogia e toda essa saga e essa história está longe de ser simplesmente uma história de ficção científica de mundos habitáveis e de histórias de ciência. Esse livro é a narrativa de atividades humanas e camadas sociais e discussões governamentais que levam a um grande ápice. Por que um império com tamanha proporção, que chegou a pontos tão importantes da ciência, decai? O que é capaz de fazer um império decair? Meus caros, Isaac leva a gente para momentos muito interessantes nesse livro. E aí que é um ponto relevante. Durante todos os livros dessa saga, não existem um personagem principal, mas sim personagens especiais para contar essa história. Assim, essa história não tem nenhum personagem principal, pois o personagem principal dessa história é a civilização e como ela se coloca e como essas atividades humanas se colocam dentro desse império. Assim, essa construção nos leva a perguntas: como que a gente pode então prever esse declínio? Harry Sheldon é uma importante figura desse livro. Ele é o matemático fundador da psicohistória. É ele que, por meio de equações matemáticas, vai prever o declínio e tornar um caminho possível. Quando eu falo equações matemáticas, você pode pensar: como assim? O ser humano não é um bom objeto de estudo estatístico. Harry Sheldon resolve esse problema. Ele diz que o indivíduo, o ser humano como indivíduo, não pode ser tratado estatisticamente. Contudo, o grupo, o conjunto,
pode ser tratado estatisticamente. Então, Harry Sheldon cria uma psicohistória para ajudar esse momento de crise. Mas não vou dizer mais nada, meus caros, porque senão eu já vou estar contando um pouco mais do que o necessário. Então fica a pergunta: como o Império, que chegou em seus limites de inteligência, seus limites de civilidade, seus limites de tecnologia, pode decair? Se você quiser saber mais sobre Isaac Asimov, comenta aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre a temporalidade dessa narrativa, comenta aqui. Fico aqui por hoje e até mais. Take 7, vídeo Isaac Asimov, tudo. Bem-vindos, apaixonados por astronomia, bem-vindos, amantes da ciência, bem-vindos, sedentos por uma boa história, bem-vindo, terraquiano, bem-vindo, trantoriano, bem-vindo, terminiano, bem-vindos à Estante Planetária, que hoje traz a saga da Fundação. Já errei. Continua. Aí agora a introdução. Introdução. Aí pronto. Começa o vídeo. Começa o vídeo.